Esporte, saúde, negócio, cultura, lazer e segurança é no programa Comunidade. Programa Comunidade com este amigo de vocês, Saul Spinelli, nos canais 26 e 526 da NET. E sempre com oferecimento da Coleurb, da UPF, Universidade de Passo Fundo, também do Hospital São Vicente de Paulo, mais de 100 anos cuidando da nossa saúde, Rede de Farmácia São João, BH, Usamed, Usapet, Câmara de Dirigentes Lojistas e também sempre lembrando que nós temos a nossa transmissão pela TV Coprel. São mais de 47 municípios aqui da região. Ou ainda pelo aplicativo. Baixou o aplicativo, você vai assistir gratuitamente online toda a programação. Gente, lembrando também, depois eu vou falar das especialidades. R$ 210 cada consulta no Centro de Especialidades Consultas Médicas do Hospital São Vicente, ali em frente ao estacionamento do lado do Mercadão. 210, qualquer especialista, na hora você agenda, marca e cuida da sua saúde e não da sua doença, tá bom? Nós também vamos falar hoje ainda do evento que tem em Passo Fundo, para reunir o secretário de Assistência Social do Estado, Beto Fantinel, dia 14 de março, na Rede de Farmácia São João. Mas agora, eu com muita alegria recebo no estúdio o Carlos Henrique Pereira, ele que é diretor-geral da Coleurb, da nova Coleurb, e vai nos falar um pouco aqui sobre a empresa, as ações que já foram feitas e as perspectivas que nós temos aí para 2025. Eu sempre falo em todos os programas da facilidade hoje que nós temos de usar o cartão sem estar carregando o Vale Transporte para usar a Coleurb. Mas você vai ficar sabendo hoje como isso está funcionando e as novidades que vêm por aí. Diretor Carlos, boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos os telespectadores aí do canal. Carlos, há quanto tempo já a Coleurb está sob nova direção? Nós estamos completando 11 meses já, né? Não tem um ano ainda? Fechando um ano no mês de abril. Então, passa rápido, né? A gente, em um curto espaço de tempo aí, acho que é notável, ao menos para os usuários aí, a mudança que está passando, a transformação que está passando na empresa, né? Então, já faz um ano, já estamos aí. Eu estava verificando aqui, foram entregues ônibus novos, né? Tá? Como é que foram entregas, quantos ônibus e o que a gente pode contar com esses ônibus novos, diferentes dos que tínhamos? Temos ainda. Olha, eu acho que os ônibus que são os novos, a gente primeiro que fala numa situação que envolve a questão do Euro 6, que são ônibus menos poluentes, né? Então acho que é uma pauta aí que vem acompanhando qualquer sociedade desenvolvida na atualidade. E obviamente que a gente também fez uma substituição grande aí de veículos que existiam na frota, que eram muito antigos, né, para veículos muito mais novos, né, e estamos completando agora nesse mês a substituição aí dentro desse período de um ano de mais de 50% dos ônibus que existiam no passado. Então isso ajuda a qualificar aí, né, o transporte. Tá. Esses ônibus que estão na tela aí, eu coloquei aí a fotografia, são ônibus que foram entregues há quantos meses? Esses ônibus estão operando, foram entregues em julho, iniciaram a operar em meados de metade de julho do ano passado. Então nós estamos falando aí de 7 meses aproximadamente. Aí, os veículos e essa substituição da frota já está programada para quando? Na realidade, a gente agora entra num processo aí da própria licitação, né, Então, muito embora a gente tenha a programação de continuar fazendo a nossa renovação de frota, de carros novos mais para o final do ano, né? E continuar substituindo ainda esses veículos mais antigos. Então nós ainda temos uma programação de substituir em torno de 15 veículos ainda em 2025, né? Isso melhora a idade média da frota, eleva o padrão de conforto também dos usuários, né? E também para a própria empresa, que questão de quebra de veículos, né? Quanto mais novos os veículos com a manutenção mais em dia, a gente também evita, né, as intercorrências de quebra de veículo na rua e, consequentemente, impactando menos na população usuária de transporte. Tá bom. Carlos, uma das reivindicações antigas de Passo Fundo, em Passo Fundo, né, porque Curitiba há mais de 30 anos nós temos aí o cartão, que você utiliza cartão e não utiliza mais o Vale Transporte, né?
foi efetivado em Passo Fundo, né? E eu até avaliaria de uma certa forma tranquila a transição, né? Qual é a tua avaliação? Eu acho que foi muito tranquilo. Eu acho que a questão da evolução tecnológica, né, a própria sociedade, nosso grupo iniciou a primeira transição, né, sendo pioneiro no estado, no ano 2000. A gente fez a primeira implementação de bilhetagem eletrônica em Caxias do Sul. No momento que as pessoas ainda não estavam acostumadas, né, com esse tipo de contato, tipo de pagamento, né? Nem os cartões de crédito à época tinham que passar aquele, né? O carbono, né? Sim, sim. Enfim, então a sociedade já tem um costume muito maior de fazer a aproximação, né, do cartão. Então eu considero que aqui foi muito rápido a implementação. Nós fizemos a implementação do zero até ela estar operante em 90 dias, então isso é muito rápido, né? E claro que isso, né, a gente já tinha experiência nesse assunto, né? Mas assim, na população usuária e também os nossos funcionários, foi muito rápido, uma questão assim de 10, 15 dias estava todo mundo habituado já ao sistema, né? E obviamente que a partir do momento que passaram a usar, já começaram a sentir o benefício, né, de ter o cartão ali como um meio de pagamento do seu bilhete. Hoje o pessoal pode abastecer esse cartão com vale estudantil e vale transporte aonde? Como é que é feito? Como é que as empresas fazem? Como é que o cidadão que não tem vínculo de empresa, como é que funciona? Hoje as empresas elas têm, né, fazem o pagamento todo via website, né? A gente tem uma página específica para compra, então antigamente as empresas precisariam ir, né, até alguma das lojas da Colourb, né, para adquirir as suas passaginhas. Hoje não tem mais essa necessidade, faz tudo pela internet. O próprio cartão ele carrega na aproximação no próprio validador, que é o equipamento que fica dentro do ônibus, próximo às roletas, né, e ali mesmo o seu funcionário faz a carga dentro do ônibus. Dentro do ônibus. Coloco quantos créditos eu quero. Quantos for o crédito que a empresa colocar, ela carrega ali. E a mesma coisa vale também para o cartão comum, né? Para as pessoas que compram, às vezes, para um funcionário, uma empregada doméstica ou algum funcionário que tenha. Então, funciona da mesma forma, tá? E o estudante também tem a opção de fazer via internet. E também estamos implementando, né? Já iniciou há 3 meses atrás, a compra pelo próprio WhatsApp, né? Hoje nós temos um WhatsApp que é no 0800 da Colourb, né? Que estava aqui na tela. Então que você entra ali em contato pelo próprio 0800 ali e você tem um chatbot ali que vai perguntando, enfim, você faz a carga pelo próprio chatbot. Algumas dúvidas que as pessoas têm. Por exemplo, eu não trabalho de carteira assinada, não tenho vínculo com empresa, mas eu uso o ônibus. Então eu pego o meu cartão, eu já tenho, vou lá e abasteço. Este cartão pode ser utilizado por qualquer pessoa da minha casa, da minha família, ou só por mim? O cartão aqui em Passo Fundo, ele é um cartão por CPF, tá? Então, cada cartão, ele tem um registro do seu próprio CPF. Como a gente sabe que tem a questão do cartão comum, então a passagem comum, que a gente diz, na realidade ela é uso pessoal, né? Mas a pessoa pode passar junto com outras pessoas, junto na roleta, sem problema algum, tá? Ao contrário já, por exemplo, do cartão do estudante, que esse ele pode ser utilizado apenas uma vez por viagem, ou seja, eu não consigo pagar para o meu colega ou para minha mãe como uma passagem estudante, porque ele é um desconto, né, garantido para o estudante ir e voltar à escola. Único, né? É filho único, né? Então, como ele é individual, né, o cartão, ele tem essa característica. Então a gente não consegue mais fazer o que antigamente se dava uma passaginha aqui, outra ali, não consegue mais, né? O cartão hoje ele não permite a utilização, principalmente de gratuidades, por outra pessoa. Tá certo. Outra questão também do cartão. Se o estudante, por exemplo, agora voltou às aulas, né? Mês de férias, recesso no meio do ano, pode usar ou não pode usar ainda? Pode usar, isso está previsto em lei municipal, tá? Então que a compra, na realidade, é que ela cessa no período de férias, ou seja, eu não posso comprar créditos, né, em algum período de férias ou outro, tá? Mas eu posso utilizar os cartões a qualquer momento. Eu posso utilizar tendo crédito, eu posso usar nas férias, posso usar fora do meu horário, finais de semana, feriado. Isso é o que prevê a legislação municipal e assim está formatado aqui dentro do sistema de Passo Fundo.
Carlos, questão de equipe de funcionários, eu estou vendo aqui uma fotografia com todos os funcionários, eu mesmo participei lá de algumas confraternizações e tenho conversado quando pego o ônibus, converso às vezes com o motorista, as pessoas estão satisfeitas com a forma de diálogo da nova gestão. Mas aí eu te pergunto, a frota está sendo trocada, já foi renovada a parte dela, a questão do cartão é a modernidade que chega, né? Facilita a vida dos trabalhadores, dos estudantes. Mas como é que fica uma das reclamações, que é a questão do cumprimento do horário? A gente sabe que tem o trânsito, né? Eu mesmo hoje acabei chegando atrasado na TV em função do trânsito, e o ônibus não tem saída da rota, né? Tem que ficar ali, né? Existe também, assim como o cartão, uma tecnologia que vai facilitar o usuário que está na parada de ônibus ou que está em casa, para saber onde é que está o ônibus dele? Sim, nós, inclusive, a Colubri já conta com um aplicativo, mas é um aplicativo que, na nossa visão, ainda não está funcional ou atendendo aquilo que o usuário de fato precisa, tá? Então, nós estamos nesse período agora, nós estamos desde dezembro, trabalhando em cima do desenvolvimento desse novo aplicativo, tá? Que ele vai conseguir dar para o usuário, além da informação de quanto tempo o ônibus dele vai demorar para chegar no ponto que ele deseja sair, ele vai também dar opções de rotas. Por exemplo, se eu quero sair do meu endereço aqui, né, aqui da TV Passo Fundo, e ir até a minha casa, esse aplicativo ele vai dizer, olha, você precisa caminhar 100 metros até o ponto tal, que é a parada tal, né? Lá você vai pegar a linha tal, né? A linha que vai te levar até o ponto, e você vai descer em tal local no ponto tal e caminha mais 200 metros para chegar em tal lugar, tá? Então, isso vai ser uma facilidade, porque hoje as pessoas que estão fora do sistema ou acostumadas a utilizar somente o seu trajeto, a sua linha, né, elas têm dificuldade em saber quais são os horários ou que linha atende determinada rota que ela não está habituada a utilizar. Então, esse aplicativo ele vai ajudar nesses deslocamentos das pessoas e, principalmente, a questão de saber que hora o coletivo está vindo, né? Porque a gente sabe a situação do trânsito na cidade, principalmente no final do dia, no qual a gente tem enormes dificuldades em cumprir as tabelas horárias, né? Então, é um trabalho que a gente já começou a desenvolver em conjunto com a prefeitura para, dentro da infraestrutura atual, a gente conseguir melhorar isso, porque é fundamental. Acho que o ponto número 1 para qualquer usuário do transporte coletivo é poder confiar que o coletivo vai passar no horário ou próximo do horário que ela deseja. Mas tu sabe que o aplicativo que tem dentro do WhatsApp, que vem, por exemplo, toda a agenda de horários, ele funciona. Sim. Principalmente quando não tem trânsito intenso. Sim. Né? Que mostra ali os horários, olha, tal ponto na Jardim América, tal ponto no Boqueirão, tal ponto no centro, tal ponto na UPF. Exato, né? Exato. Então, com o aplicativo fica melhor ainda. Fica muito melhor. Tu... E o principal ali, Saul, é que o que acontece? Como você vai dizer o ponto qual você vai estar, porque a gente demonstra hoje nas tabelas, né, o ponto do bairro, o centro e a chegada no outro bairro. Esse é a quadra, a tabela de horários que existe no site. A partir do aplicativo, você vai saber o horário que o ônibus vai chegar no seu ponto. Então isso facilita também, né, para as pessoas saber. As pessoas não sabem hoje, se ela sai do Boqueirão até o centro, se o ônibus leva 20 minutos ou 40 minutos para chegar lá, né? Então, a partir do aplicativo, isso dá uma previsibilidade muito maior, e às vezes a pessoa está ali no ponto e quer dar uma passadinha para comprar uma água, por exemplo, e não sabe se o ônibus está vindo ou não está vindo. E aí no aplicativo ela vai saber que vai demorar 10 minutos para chegar ao coletivo ali, ela pode ali comprar sua água tranquilamente, voltar para o ponto. Dá tempo. Dá tempo. Carlos, a última pergunta é o seguinte, assim como as locações de fita cassete, de DVD, para assistir filme, praticamente terminaram, por conta do advento da internet, da Netflix, enfim, assim como outros serviços também praticamente desapareceram, nós tivemos uma diminuição gigantesca do número de passageiros no transporte público do mundo. No Brasil, a gente sabe que foi grande. Por conta do quê? Dos aplicativos
e da compra de veículos que cresceu nos últimos anos. A frota de Passo Fundo dobrou nos últimos 10 anos, dobrou praticamente, né? Nós temos casas que têm de 2 a 3 carros, né, pela facilidade que tem de aquisição. Qual é a política que a Coleurbs tem programada para os próximos anos para enfrentar esta realidade, manter quem usa ônibus e fazer com que outras pessoas também se sintam confortáveis em pegar o ônibus e utilizar o transporte público? Olha, eu acho que a primeira medida o governo municipal que já tomou a partir do momento que ela implementou a questão do subsídio, né? O subsídio, para quem não sabe, na realidade ele evita de que a tarifa seja a tarifa técnica calculada, na qual reduz o preço para quem está tomando o serviço, seja um empregador, um empregado ou um usuário comum, até o próprio estudante. Ele vai para o sistema, né? Exatamente, ele vai para o sistema, subsídio, para custear o sistema. Consequentemente, reduz a tarifa pública que é paga pelo usuário. Então esse é um primeiro ponto, tá? Transporte público, claro, ele tem o seu custo, mas, socialmente falando, ele tem também um enorme benefício social, né, quando ele funciona, obviamente, adequadamente. Então, esse acho que é um ponto. Segundo ponto, acho que é a qualificação do sistema de transporte, seja do próprio veículo, né, ter ônibus mais confortáveis, a gente fala em ar-condicionado, seguro, com câmeras, né, que a gente possa deixar o nosso filho ali com 15, 16, 18 anos utilizar o coletivo, porque tem uma câmera fumando, que ele vai ter uma segurança. Então, acho que é uma série de questões que envolve a questão do transporte público, tá? Então, não menos importante, né, é a questão da velocidade que o ônibus leva para atender um certo trajeto, né? Passo Fundo hoje nós não temos nenhuma via exclusiva ou que seja preferencial ao transporte coletivo, ao menos nos horários de pico, né? Então isso dificulta, né? Então se a gente vai pegar um veículo, uma moto, né? Se você pegar hoje na Avenida Brasil às 18h30, você caminhando é capaz de fazer 2, 3 quadras a mais que o ônibus. Entendeu? Um conjunto com o coletivo. Então isso é impossível as pessoas aderir ao transporte dessa maneira. Entendeu? Então, alguns momentos as pessoas utilizam, ele tem a sua finalidade, mas o grande momento que as pessoas mais utilizam o transporte coletivo, obviamente, que é no horário do pico, né? Nos horários das 18 horas, quando a pessoa vai ao trabalho, 18 horas... Tem que ser atrativo. Tem que ser atrativo. Então, o nosso dever, enquanto operador, enquanto concessionário, é conseguir fazer com que as pessoas, né, motoristas e cobradores, atendam com urbanidade a população da cidade. É um desafio que a gente tem, mas a gente trabalha bastante nesse sentido, né? E, obviamente, oferecer uma frota de ônibus limpa, confortável e que não dê intercorrências, né, de manutenção ou que dê minimamente intercorrências que não interrompa a viagem das pessoas no decurso dos seus deslocamentos, né? Então, acho que esse é o desafio, mas o desafio maior, com certeza, é a gente conseguir deixar o transporte público atrativo novamente. Que a gente possa pegar o transporte, chegar rápido, com conforto e principalmente confiar que ele vai vir e vai me levar até o local. Carlos, muito obrigado pela tua participação, parabéns pelo trabalho teu, da tua equipe, né, da direção, dos colaboradores, e a gente vai conversar mais vezes aqui contigo para noticiar e dar as notícias boas aí para os telespectadores, tá bom? Tá certo, então, obrigado, Saúl, pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho de transporte. Tá bom. Pessoal, eu sempre falei aqui a respeito do subsídio, né? As pessoas, às vezes, principalmente em ano eleitoral, o pessoal faz um debate, um discurso e fala o que o pessoal quer ouvir, né? Mas subsídio é novidade aqui para o transporte coletivo. Na Europa, isso já é muita realidade há mais de 40 anos. Por quê? Porque o governo europeu, de vários países, ele subsidia porque ele quer que a população utilize o ônibus ou o trem, né? Ele prefere diminuir o uso de veículos nas estradas e principalmente nas ruas urbanas. Outra questão, o subsídio já existe, por exemplo, para o agricultor que compra veículos, para o empresário CNPJ que ganha ali um significativo desconto na compra de caminhonetes, ou até mesmo para o taxista, né? E tudo isso é justo e meritório para as pessoas com deficiência. Então, isto é uma realidade, diminuir o valor do veículo para essas categorias. E ora, o subsídio, ele vai diretamente como se fosse uma injeção. Ele injeta justamente recursos no sistema para baratear o valor da passagem. E com isso,
fazer com que seja mais atrativo usar o ônibus. Por que eu repito isso muitas vezes? Que as pessoas entendam que numa época onde nós temos aplicativos, numa época que nós temos a compra de carros, investir para a modernização do transporte e principalmente para uma passagem acessível é uma obrigação de quem faz gestão pública, já que isso há 40 anos atrás foi resolvido em países desenvolvidos. Eu vou ao intervalo, eu volto já. Hoje nós vamos anunciar um quadro novo aí. Como é que você, nós todos podemos nos organizar financeiramente? Gastar menos, investir mais, viver com qualidade e poder comprar aquilo que a gente quer sem pagar juro, sem ter empréstimo aí no contra-cheque, enfim. Nós vamos apresentar uma pessoa que vai nos acompanhar agora durante todos os programas para nos dar dicas sobre isso. E ainda nessa edição também a história da dona Raquel Maciel, que vai nos contar, a dona Raquel vai nos contar aí a história dela, ela que é uma das primeiras moradoras do edifício Gralha e há 9 anos paga aluguel com o marido com Alzheimer, esperando a indenização do governo do estado. Sou o sonho e o querer de uma comunidade que tomou forma há mais de 50 anos. O resultado de muita dedicação, trabalho, sentimento e união. Sigo fiel na minha missão de não entregar promessas vazias e no propósito de ser um patrimônio referência no conhecimento sólido, com o poder de transformar realidades pela região. Do meu lado, você aprende sobre o mundo, ou melhor, o universo. UPF, a universidade. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Nas farmácias São João, você encontra tudo para o seu bem-estar. Tem medicamentos com preços especiais, além das melhores marcas de perfumaria e dermocosméticos. Com mais de 1000 lojas espalhadas pelo sul do Brasil, na São João, você e sua família sempre compram bem. Rede de Farmácias São João. Cuidar da sua saúde é nossa missão. Quando começa o futuro? Nos nossos sonhos, nas nossas escolhas.
O futuro é um caminho que seguimos, onde nossas aspirações se tornam realidade e nossas decisões moldam um mundo novo, um mundo melhor. Mas quando o futuro se torna o presente, é o marco de um recomeço. Porque o futuro não começa, ele se renova. E nós nos renovamos com ele. A BS Bios agora é B8. Reinventar o futuro. Agora. Para realizar suas consultas médicas e exames de saúde, adquira o cartão Usamed Card. Com ele, você terá acesso aos melhores médicos e especialistas em Passo Fundo e região, por valores a partir de R$ 189 por ano, sem carência e sem mensalidade. Receba nossa equipe ou ligue para 54-3632-9060 e faça já o seu Usamed Card, com toda a segurança e facilidade de uma empresa séria e comprometida com a sua saúde. Usamed Card. Saúde para quem usa. Esporte, saúde, negócio, cultura, lazer e segurança é no programa Comunidade. Programa Comunidade aqui na TV Passo Fundo, com este amigo de vocês, jornalista Saul Spinelli. Conversamos com o Carlos da Coleurb, muitas informações sobre o transporte coletivo de Passo Fundo, o oferecimento da Universidade de Passo Fundo, a UPF, também o Hospital São Vicente, Farmácias São João, rede de farmácias São João, B8, Usapet, Usamed, Câmara de Dirigentes Lojistas e também a Coleurb, né? Lembrando que nós estamos ligadinhos na TV Coprel com 47 municípios. E o CDL sempre trabalhando para a comunidade de Passo Fundo. Desenvolver para transformar. A Câmara de Dirigentes Lojistas tem feito reuniões e almoços com palestrantes, com empresários, com histórias motivadoras e também trabalhado em prol da segurança pública, incentivando e valorizando o conceito. Eu vou conversar com a minha amiga Luciane de Moraes. Ela é contadora. Ela também é educadora financeira, proprietária do escritório de contabilidade, formada pela Universidade de Passo Fundo. E ela vai conversar conosco hoje, mas vai estar em todos os nossos programas. Sabe por quê? Porque nós vamos começar a falar aqui num quadro, com alguns minutos, toda vez que nós apresentarmos o programa, sobre educação financeira, sobre a realidade, como é que as pessoas podem, efetivamente, se organizar, viver melhor, investir melhor e não ficar refém daqueles empréstimos que às vezes comem, abocanham mais da metade do salário. Luciane, olá, tudo bem? Olá, Saul. Olá a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui contigo novamente. Uma alegria ter você aqui conosco novamente. E agora, de uma forma permanente, né? Sim. Conversando conosco nesse quadro. E eu já te pergunto, há quanto tempo que tu trabalha com os números? Quanto tempo que tu trabalha na contabilidade, na educação financeira, vendo débitos, créditos, gastos, despesas, receitas? Saul, eu comecei aos meus 18 anos de idade, no escritório de contabilidade, onde eu fiquei 11 anos no meu primeiro emprego. Então, hoje já fazem 10 anos que eu estou com o meu próprio escritório de contabilidade. Então, desde os 18 anos, sempre foi com números, né? Essa questão da tecnologia, da inteligência artificial, né? Só queria saber um pouco, como é que afetou a tua profissão? Algumas profissões, algumas pessoas desapareceram, outras não são tão mais importantes como eram antigamente, mas outras profissões não. Pelo contrário, a inteligência artificial vem e ajuda, mas a figura humana ainda é importante. Na contabilidade. Então, lá em 1997, quando eu comecei na contabilidade, era tudo muito manual. Para te tirar uma certidão negativa da Receita ou da Previdência, tu tinha que juntar todas as guias dos últimos 12 meses para você provar que realmente tudo tinha sido pago, né? Então, isso também nos ajudou. Hoje é muito rápido. Se todos os impostos estão em dia, você entra na internet e consegue, esse é um exemplo, né? Então, consegue, sim, rapidamente tirar uma certidão. Então, com o passar dos anos, a tecnologia nos auxiliou muito na área contábil, né, em todas as áreas, mas também nos trouxe mais
deveres que nós temos que fazer, que antes, há 25 anos atrás, antes não existia, né? Tá certo. Vou te perguntar uma coisa, Luciane. Quais são os principais motivos dos endividamentos das pessoas? Nós temos Passo Fundo aqui num ranking bem preocupante, né? Nós estamos no 8º lugar aí em municípios gaúchos com maior endividamento de pessoas. Então, falando em educação financeira, Saul, o que mais... tem vários motivos, né, que as pessoas acabam entrando no endividamento, mas eu vou citar alguns. O descontrole financeiro, as compras a longo prazo, que as pessoas compram em 12, 24 vezes, no mês seguinte ela compra de novo em 12, 24 vezes, e quando vê, passados 6 meses, está uma bola de neve, e ela não fez um planejamento a curto, médio e longo prazo, então isso acaba dando endividamento. A questão do consumismo, né? A pessoa não tem prioridades, ela não coloca quais são as prioridades e acaba consumindo. Necessidade de reconhecimento, então as pessoas, as famílias, muitas vezes elas acabam tendo um custo de vida muito maior que as suas receitas. Então isso é algumas das situações, né, que acaba acontecendo o endividamento. Tá, agora a dúvida, Luciane, é o seguinte: as pessoas gastam mais do que ganham, se endividam, né? A Passo Fundo é a 8ª cidade gaúcha e 57% dos gaúchos estão endividados, principalmente no cartão de crédito, né? Quais ações que podem ser adotadas para organizar esta vida financeira de quem está nos assistindo, está endividado, está com juro de banco, cheque especial, o dinheiro vai todo para pagar a dívida? Como é que faz para se organizar? Tem saída? Tem saída, né? Não é assim a curto prazo, digamos assim, para uma pessoa, para uma família que está endividada. Mas com planejamento, sim, ela consegue fazer. Inclusive, já tive mentoradas que estavam nessa situação e a gente conseguiu fazer um planejamento onde, passado algum tempo, ela conseguiu, né, inclusive limpar o nome, levantar o número do score, fazer um orçamento familiar. A família tem que ter um orçamento familiar. Quanto que ela vai gastar por mês? Inclusive por categorias. Por alimentação, por moradia, com transporte, com saúde. Então, são vários itens que pode ser feito para se organizar. Cuidar quais são as minhas prioridades, né? A curto, a médio, a longo prazo. Então, as pessoas acabam fazendo uma bola de neve e não se programam do que forma que vão comprar. E acabam fazendo acontecer de forma não planejada. O que é mais responsável pelo endividamento? Contas altas ou contas pequenas? As contas pequenas. As contas pequenas, porque um aluguel a pessoa paga, uma parcela do carro ela paga, mas o que acontece? As pequenas gastos, às vezes com cartão de crédito, que ela comprou excessivamente e ela não pagou, então começa a pagar o cartão de crédito mínimo, de coisinhas que ela comprou, foi no mercado, comprou o valor pequeno, foi na farmácia, comprou valor pequeno, foi no mercado, foi na loja, então vai fazer parcelas nas lojas também e acaba. Então o SPC também é um número muito grande, né, de pessoas que estão devendo para o SPC, que estão no SPC. Então o que acontece? São todos esses valores menores que as pessoas não têm o controle, porque elas têm o controle do maior, né? Por mais que elas não coloquem numa planilha, elas não anotam, mas elas têm elas sabem de cabeça que ela tem que pagar água, pagar luz, pagar telefone. Agora esses gastos pequenos que elas não têm esse controle. Por exemplo, hoje tu vê, o seguinte, tem famílias aí gastando, às vezes quando se dá conta no cartão, porque tu bota no cartão o aplicativo, né? Tu já não usa mais táxi, tu não usa mais ônibus, tu não tem carro, não quer sair com o carro, ou só tem um carro, gasta R$1.000 pelo aplicativo. E quando vê, tá lá, um bolo. Isso aí. Então, e muitas pessoas, elas não contam os gastos, pequenos gastos. Por exemplo, que nem um café. Se tu for ver, toda semana você gastar R$50 no café, durante o mês já são 200. Então, num ano, já são 1.400. Então, o que acontece? Os pequenos gastos são, eu digo, o nosso gargalo, né? A nossa torneira aberta, que nós não anotamos, que nós não prestamos atenção, mas é nesse exato momento que nosso dinheiro está indo água abaixo, porque a gente não anota. Tá certo. Eu quero, assim, nós vamos, semana que vem, já vamos ter o primeiro quadro, tá? E você vai abordar aí um tema para nos orientar, todo o programa, orientar as pessoas, a dona de casa,
a pessoa que tem um salário fixo, a outra que é profissional liberal, autônomo, né? Mas eu quero te fazer uma última pergunta, Luciano. Quebrou o telhado, estragou o carro, problemas de saúde, despesas que não estavam programadas. Como fazer para ter esses recursos para pagar essas despesas que não estão previsíveis? Isso a gente teria que ter uma reserva de emergência. Para quando acontecer algo que está fora do nosso orçamento, nós temos acesso a esse valor e isso não virar uma bola de neve no nosso planejamento do mês. E as pessoas às vezes muito confundem em reserva de emergência, né, com investimento. Elas são coisas diferentes. Tá? Lu, eu estou endividada, eu posso começar a fazer uma reserva de emergência? Sim. É ideal você começar. Por quê? Porque você vai pegar um percentual da tua remuneração, da tua receita naquele mês e você começa a fazer. Para quando isso acontecer, tá? Você tem aquele valor. E às vezes as pessoas acham que reserva de emergência é para coisa ruim, né? Que nem você falou, de que estragar um carro, telhado, alguma coisa. Mas também tem que ver para o outro lado. Pode ser a reserva de emergência para alguma coisa boa. Às vezes é uma viagem que surgiu e você precisa fazer, algum curso que está acontecendo e à vista ele tem um valor melhor. Então, pensar também que não pode só ser uma coisa ruim, mas também uma coisa boa que você pode ocupar essa reserva. Tá bom. Luciane, então até semana que vem, primeiro quadro, né, de Luciane de Moraes, aqui contadora, educadora financeira, sobre como administrar o seu orçamento familiar, tá bom? Obrigada, Saul, mais uma vez do convite, né? E vamos então com esse quadro aí. Tá bom. Pessoal, sabe que falando em educação financeira, falando em organizar as contas, eu quero dizer o seguinte, quero falar do Hospital São Vicente. O Hospital São Vicente está com consultas de R$210 com especialistas. Cardiologia, cirurgia oncológica, clínica médica, dermatologista, ginecologista, neurologista, nefrologia, mastologia, pediatra, pneumologia, psiquiatra e por aí vai. E por que eu estou linkando uma coisa de educação financeira com estas consultas que são com especialistas a R$210 ali na 15 de novembro em frente ao estacionamento? Porque cuidar da saúde é mais barato e mais inteligente do que cuidar da doença. Às vezes você faz uma consulta com um médico especialista e você verifica que está tudo bem, que tu pode seguir a tua vida tranquila. Às vezes você vai e faz uma consulta e verifica, opa, há necessidade de fazer exames. Opa, há necessidade de observar coisas aqui importantes para a minha saúde. Ou melhor, cuidar da minha saúde e evitar a doença. Então, não esqueça, Centro de Especialidades, Hospital São Vicente Paulo, 15 de novembro, em frente ao estacionamento ali do Zafra, tá bom? Eu vou ao intervalo, eu volto já já. E na volta, Raquel, primeira moradora do edifício Gralha, que há 9 anos foi interditado, e ela e seus colegas proprietários, vizinhos, moram hoje em casas alugadas. Vamos lá, voltamos já já. Esporte, saúde, negócio, cultura, lazer e segurança é no programa Comunidade. Sou o sonho e o querer de uma comunidade que tomou forma há mais de 50 anos. O resultado de muita dedicação, trabalho, sentimento e união. Sigo fiel na minha missão de não entregar promessas vazias e no propósito de ser um patrimônio referência no conhecimento sólido, com o poder de transformar realidades pela região. Do meu lado, você aprende sobre o mundo, ou melhor,
o universo. UPF, a universidade. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Nas farmácias São João, você encontra tudo para o seu bem-estar. Tem medicamentos com preços especiais, além das melhores marcas de perfumaria e dermocosméticos. Com mais de 1000 lojas espalhadas pelo sul do Brasil, na São João, você e sua família sempre compram bem. Rede de Farmácias São João. Cuidar da sua saúde é nossa missão. Quando começa o futuro? Nos nossos sonhos, nas nossas escolhas. O futuro é um caminho que seguimos, onde nossas aspirações se tornam realidade e nossas decisões moldam um mundo novo, um mundo melhor. Mas quando o futuro se torna o presente, é o marco de um recomeço. Porque o futuro não começa, ele se renova. E nós nos renovamos com ele. A BS Bills agora é B8. Reinventar o futuro. Agora. Para realizar suas consultas médicas e exames de saúde, adquira o cartão Usamed Card. Com ele, você terá acesso aos melhores médicos e especialistas em Passo Fundo e região, por valores a partir de R$ 189 por ano, sem carência e sem mensalidade. Receba nossa equipe ou ligue para 54-3632-9060 e faça já o seu Usamed Card, com toda a segurança e facilidade de uma empresa séria e comprometida com a sua saúde. Usamed Card. Saúde para quem usa. Esporte, saúde, negócio, cultura, lazer e segurança é no programa Comunidade. E aí, pessoal, terceiro bloco do programa Comunidade. Aqui com esse amigo de vocês, jornalista Saul Spinelli, né? Estamos aqui na TV Passo Fundo. Eu estava dizendo que o meu programa completa aí, eu fazendo o programa aqui, né? Há 20 anos. 20 anos que eu faço programa de televisão, né? E 35 anos de jornalismo e radialismo, né? Com muito sucesso. Hoje estou na Rádio Massa, todas as manhãs, de segunda a sexta, das 6 da manhã às 8. Eu e o Leonardo, estamos juntos lá fazendo a nossa programação. Uma programação extraordinária, 24 horas da Massa, tá bom? E aqui com oferecimento da Coleurb, Universidade de Passo Fundo, Hospital São Vicente Paulo, Rede de Farmácia São João, B8, Usamed, Usapet e também Câmara de Dirigentes Logistas. E agora, meu amigo, você vai conferir aqui mais uma história do Edifício Gralha.
Onde estão os moradores do edifício Gralha? Raquel, primeira moradora do edifício Gralha, que agora está há 9 anos pagando aluguel. O esposo está com Alzheimer. Ela paga aluguel, compra remédios, ajuda a pagar cuidadores e, na velhice, na aposentadoria, não tem a tranquilidade que ela sonhou quando trabalhou por 30 anos e pagou o seu apartamento. Vamos conferir aqui e também na Rádio Massa a história de onde estão os moradores do edifício Gralha. Nós estamos indo conversar com mais uma moradora do edifício Gralha. Desta vez, a Raquel, merendeira por 25 anos, se aposentou, comprou seu apartamento e, lamentavelmente, há 9 anos fica passando de vila para vila, pagando aluguel. Você vai conhecer a história dela agora, aqui na TV Passo Fundo e também na Rádio Massa 104.1. Raquel. Oi, Vamos conversar um minutinho? Vamos. Raquel da Roseli é a nossa entrevistada de hoje, aqui na quadro 1, ela que é uma das moradoras do edifício Gralha. Raquel, primeiro quero te agradecer por nos receber aqui na tua casa, junto com a Rose, que é uma das moradoras, uma das lideranças, e também tua irmã, né? Sim. Queria te perguntar assim, como é que tu foi morar no edifício Gralha? Tu foi uma das primeiras moradoras ou depois? Fui a primeira moradora. Foi a primeira moradora? Primeira, só eu que morei no apartamento. E como é que foi a notícia que você tinha recebido um apartamento? Olha, a notícia foi assim, ó, porque era o meu pai o ganhador. Só que o meu pai, a família era grande ainda, né? E ele disse que era muito pequeno para ele. Daí ele disse que ele ia dar para nós. Aí o meu esposo, né, disse que ele vinha. Mas nós tinha que ser o nome dele. E aí conseguiram e eu consegui. Quando teve a chamada dos moradores do prédio, nós fomos chamados. Tá certo, aí foram os primeiros moradores. Primeiros moradores. Quantos anos tu morou ali no edifício Gralha? Olha, de 37, 38 anos. 38 anos. Trabalhou no que, Raquel? Eu trabalhei na escola Irmã Maria Catarina. Na Ipiranga? É. Quantos anos? 25 anos. Raquel, quando tu recebeu a notícia, tu praticamente criou toda a tua família, teus filhos ali, né? Quando tu recebeu a notícia, tá interditado, tu vai ter que sair. Como é que foi essa notícia? Nossa, a gente ficou pasma, né? Porque o desespero bateu, né? Por causa que nós lidava, arrumava telhado, arrumava rachadura. Nós estávamos sempre em função de arrumar, porque eles diziam que era. E de repente, assim, veio que não tinha mais arrumação e que nós tínhamos que sair. Tu foi para onde? Eu fui para a casa da minha filha, que mora 1,5 quadra daqui, e aí eu saí de Passo Fundo. Por causa que também, na mesma época que aconteceu isso, eu perdi o meu pai. Então, a gente ficou assim, transtornado, né? Daí eu fui morar lá na Lagoa da Conceição com o meu filho. Os meus móveis ficaram tudo aí. Voltou para... Quantas casas tu já ocupou até chegar nessa de hoje? 4 casas. 4 casas. Tirando da tua filha, todas pagando aluguel? Todas pagando aluguel. Todas pagando. Hoje tu paga quanto de aluguel aqui? 1.300 e mais uns quebrados que eu esqueci agora, mas é de 1.360, parece. Seu José aí hoje enfrenta uma doença degenerativa, Alzheimer. Como é que iniciou isso? Como é que tem sido enfrentar essa doença? Logo que nós saímos do prédio, quando a gente foi na Lagoa, ele já saiu sozinho, se perdeu, e daí nós vimos que alguma coisa estava diferente com ele, né? Daí a gente voltou e começou a tratar ele, né? Tratamento. Veio no médico e veio como já era o Alzheimer. Como é que tem sido receber um salário baixo, pagar aluguel, comprar remédio e ainda cuidar do seu Eli, que é uma pessoa que trabalhou a vida inteira e que agora paga aluguel e ainda tem que comprar remédio, inclusive cuidador, né? Sim.
É bem difícil nessa, porque eu também sou aposentada, que nem ele pelo SUS e eu pela prefeitura, tem que juntar os dois para a gente se virar, né? Comprar remédio, cardíaca, eu já tenho as molinhas, já diversas coisas, né? E a diabetes, né? E pressão, coisas, tudo é remédio. Tem cuidador, inclusive. Agora sim. Agora ele começou a ficar mal o ano passado, e daí a gente não saía do hospital. Ele ficava até 35 dias no hospital. Aí a gente conseguiu, graças a Deus, os cuidadores. E daí estão nos ajudando a cuidar dele, né? Porque nós não tínhamos mais. O senhor José Eli, que hoje tem Alzheimer, que está enfrentando essa doença, trabalhou no quê, dona Raquel? Trabalhava na Brahma. Na Brahma. Trabalhou quanto tempo na Brahma? Ele trabalhou lá e se aposentou. Trabalhou a vida inteira? Praticamente. Foi um grande trabalhador. Sim. Criou quantos filhos? Duas filhas e mais um filho do coração. Tá bom. Quantos netos? 4 netos. 4 netos. Não, 6 netos. Só um. Ai, isso é ainda. Raquel, eu estou fazendo uma visita em todas as casas das 16 famílias. Vocês ganharam na justiça na primeira instância, o Ministério Público na segunda instância no tribunal declarou apoio à manutenção da sentença que condena o Estado, e esse processo está em fase de discussão de acordo na Procuradoria do Estado. O que tu espera? Eu espero que nós ganhemos, né? Porque a gente está aí esperando, que foi feito um acordo, né? E nós estamos esperando dia a dia, né? O acordo que eles... Para receber o dinheiro. Para receber o dinheiro. Você mora a 2 quadras do edifício Grau. Mora. Quando você passa ali... Não, é muita dor. Hoje eu passei ali ainda, e agora onde que nós tínhamos a lixeira, que tinha uma casinha da lixeira, agora ali terminaram aquilo, tiraram a porta, até tudo, que nem fizeram no prédio. Mas ali naquela lixeira era uma porta grande, né? Tipo uma porta de garagem. Eles arrancaram. E ali tem os moradores que moram, né? Salgadas, as pessoas da rua. Ali já tentaram botar fogo, já brigaram ali dentro. Ali já tem aquele tudo, né? Mas o que nós vamos fazer, nós não podemos fazer nada. Às vezes a gente para lá na frente para olhar e sai alguém lá e vê nós e pergunta o que é que nós queremos. E tu responde, queremos a nossa casa de volta. Queremos a nossa casa de volta. Tá bom. Raquel, quero te agradecer então por tu ter nos recebido aqui. Nós já visitamos vários moradores, vamos continuar e semana que vem a gente vai com a Rose e com a Glaci a Porto Alegre insistir para que esse acordo seja efetivado no Tribunal de Justiça e que vocês possam resolver essa questão. Tá bom? Nós conversamos hoje com a dona Raquel Eli, é uma das moradoras, aliás, foi a primeira moradora a ocupar o edifício Gralha praticamente 40 anos atrás. Há 9 anos, ela teve que sair do seu apartamento, já estava pago, quitado, e ela aguarda a solução de um processo que já ganharam em primeira instância, com um parecer favorável do Ministério Público Federal na segunda instância. Rádio Massa 104.1, TV Passo Fundo, programa Comunidade, traz a história Onde Estão os Moradores do Edifício Gralha. Olha, minha gente, aí é difícil, né? A Raquel é uma guerreira, viu, gente? Ela, as filhas dela, cuidando ali, os filhos, cuidando, zelando pela saúde do pai, cuidando
na doença ali, pagando mais de R$1.000 de aluguel, empréstimos para comprar remédios, para pagar as contas, né? Então é difícil. O edifício Gralha, há 9 anos, foi interditado pela prefeitura e também, principalmente, pelo Corpo de Bombeiros. E os 16 famílias, 16 proprietários tiveram que sair lá do local. E a maioria paga aluguel, a dona Maria também passando dificuldades, a dona Nair, né? A dona Glaci voltou a trabalhar com 78 anos, monitora de ônibus escolar, e houve vitória, que o doutor Dani Mendonça ganhou na justiça a indenização do governo do estado. Mas isto vai para a segunda instância. O Ministério Público Federal, em segunda instância, manifestou favorável à sentença e está no Tribunal de Justiça. Mas o governo do estado aprovou no Conselho de Conciliação para que esse processo vá para análise de acordo com os moradores. Está sendo analisado e a qualquer momento pode ser liberada, então, a proposta do Estado para os moradores, já que os moradores se reuniram e fizeram uma proposta para acerto extrajudicial. Esta proposta sendo homologada pelos moradores, ela vai para o Tribunal de Justiça para os desembargadores se reunirem, analisarem e aprovarem o acordo. E aí o governo do estado pode pagar esses moradores sem estar pelos precatórios. Então, o programa Comunidade, a TV Passo Fundo, acompanha o sofrimento dessas 16 famílias e vai contando onde estão os moradores do edifício Gralha, na Coab 1, Edmundo Traem, aqui de Passo Fundo. Programa Comunidade com este amigo de vocês, jornalista Saul Spinelli. Eu vou, mas semana que vem eu estou de volta com mais programa aqui na TV Passo Fundo. 2 décadas comunicando com responsabilidade para Passo Fundo e região. E durante a semana, de segunda a sexta, na Rádio Massa, 104.1, no programa Microfone Aberto, com o Léo, junto com toda a nossa equipe, também fazendo aquela comunicação com muita música, muita informação, muita alegria, muita brincadeira, mas sempre defendendo a nossa população. Eu vou e volto semana que vem. Esporte, saúde, negócio, cultura, lazer e segurança é no programa Comunidade.